E mesmo em sua reta final, o ano não deixa de surpreender. Um arco que nos trouxe muitos momentos marcantes, momentos épicos e principalmente momentos sensíveis. E o capítulo 1051 traz mais uma vez todos esses sentimentos somados. E eu vou te dizer que tem muito tempo que eu não choro com o capítulo de One Piece, porque toda semana isso está acontecendo. Olha, eu sinceramente não tô suportando mais. Não tô suportando mais Eiichiro Oda toda semana. Todas as semanas. Chorando, lendo mangá. É impressionante porque eu acho que, assim, sem sombra de dúvidas, One Piece é o mangá que eu mais chorei já lendo. E nos últimos tempos, nas últimas semanas, isso está acontecendo sempre. Todos os capítulos eles estão conseguindo colocar uma carga dramática gigantesca. E esse aqui não foi diferente de forma alguma. Vocês que acompanham aqui as reviews semanais têm visto há muito tempo eu comentando que esse capítulo foi incrível, que o capítulo foi maravilhoso, o capítulo foi não sei o que. E está sendo. Continua sendo. E esse aqui não foi de forma alguma diferente. E caso você esteja estreando o cenário, porque o cenário novo está em construção, essa aqui é a minha sala nova e talvez seja assim por umas 2 semanas, então, enfim, em breve a gente volta com um cenário novo. O capítulo retoma a reapresentação dos samurais que começou anteriormente. Vemos ali todos eles saindo da fumaça e sendo apresentados ao povo. O povo que estava no aguardo durante todos esses anos, finalmente está vendo aquelas figuras. E por isso a celebração, a festa começa em todos os cantos de Wano, enquanto eles correm para poder fazer uma transmissão ao vivo de tudo que tá rolando ali. Nesse meio tempo, vemos Yamato. Yamato tá se apresentando ao pessoal finalmente, tá conhecendo todo o resto do bando. Todos eles são muito receptivos quando diz que vai navegar com eles de agora em diante. Eu sou Kozuki Oden, mas podem me chamar de Yamato. Eu fiquei curioso, porque assim, a gente sempre esperava que Yamato fosse entrar na tripulação a partir do momento em que abandonasse o nome de Oden e se chamasse apenas de Yamato, mas talvez não, talvez, né? Talvez seja aqui essa situação. E é curioso ver depois que ele afirma que vai entrar na tripulação, temos ali a reação das pessoas. Tem gente que aceita facilmente, tem gente que fica ali, mas o Jinbei não. O Jinbei fala: ah, você vai navegar junto com a gente? Tá bom. Mas e o Capita? O que o capitão falou? O que ele tá pensando sobre isso? Vou ter que esperar uma confirmação dele pra ver se é isso mesmo. Todo mundo ali... É isso que é engraçado, cara. O Jinbei é foda. Todo mundo ali na tranquilidade e o Jinbei é o cara que traz a responsabilidade pro negócio. Tipo, você tá achando que é festa aqui o negócio? Vamos ver. Na hora que o capitão confirmar, se ele confirmar, tá ótimo pra mim. Mas se ele não confirmar, convenhamos. E então, sendo transmitido num grande telão, começa o discurso do novo Shogun de Wano, dizendo que agora ele está de volta e que o povo fez muito bem em sobreviver aos últimos dificultosos 20 anos. E dizendo também coisas simples, mas também muito importantes, de que eles não serão mais cobrados por água limpa, que as fábricas serão abolidas e que a escravidão deixará de existir em Wano. E nisso a gente vai mergulhando num flashback. Vemos então o passado da Tama. Em apenas alguns quadros essa história inteira resumida. Ela tinha um pai e uma mãe, só que eles morreram. Morreram por conta do trabalho nas fábricas. Ela que estava ali do lado de fora conseguiu ouvir essas palavras e viu o que aconteceu, e então somos levados à sepultura dos pais. E é interessante esse quadro porque a gente tem ali as duas lápides, né, as lápides compridinhas, e ao lado temos exatamente 2 fábricas. A razão pela morte daquelas pessoas está colocada ali no cantinho, verticalmente, pontualmente, exatamente 2, assim como as lápides dos pais dela. E é interessante porque essa é uma discussão que a gente está vendo em Wano desde o começo. O ponto forte do trabalho exaustivo nas fábricas, o trabalho que mata as pessoas, o trabalho que escraviza as pessoas, o trabalho que consome a vida do país inteiro, não apenas de maneira simbólica, mas de maneira até literal, consumindo vegetação, consumindo fauna, consumindo tudo que existia em Wano por conta dessas fábricas. E que mais uma vez o povo não leva nenhuma vantagem
vantagem disso. Não está sendo produzido nada para eles, apenas armas para o Kaido fazer uma guerra ou fazer qualquer coisa que lhe fosse conveniente, mas as pessoas estão morrendo para ajudar alguém que nem mesmo as protege. E é curioso que a Tama não se abala nesses quadros que vemos rapidamente. Logo na página seguinte, vemos ela trabalhando, fazendo chapéus para conseguir fazer algum dinheiro. Com um sorrisão no rosto, mesmo no meio daquela grande chuva, vendendo os chapéus que poderiam proteger as pessoas, ela encontra o Tengu. E o Tengu conta a história, a lenda de que em 20 anos apareceriam de volta os Kozuki, e eles ajudariam, eles protegeriam o povo mais uma vez. E nisso ela se enche de esperança com um sorriso no rosto, esperando o futuro. E todos esses sentimentos foram guardados dentro do coração dessa criança, que agora, finalmente, depois de tanto segurar, forçar um sorriso, forçar uma felicidade, ela pôde, enfim, chorar. E é muito forte ver toda essa construção de uma criança que guardou os sentimentos dentro de si, guardou o luto dos pais, guardou todas as tristezas que ela passava diariamente, porque ela tinha uma esperança. E agora que essa esperança chegou, ela pode deixar isso fluir pelos seus olhos. Ela pode se dar o direito de ficar emocionada e de chorar por todos os tempos que ela não tinha chorado. Enquanto ela se lembra das palavras do Luffy, as palavras mais importantes que ele disse nesse arco inteiro, que quando ele saísse do país de Wano, aquele seria um lugar que ela poderia comer todos os dias. Essas são palavras que foram lembradas num capítulo recentemente. A gente comentou sobre a construção do Luffy, principalmente enquanto a isso, como ele mudou até mesmo sua forma de ver, e agora ele claramente está enxergando essas prioridades, e elas foram concluídas. São as palavras que eu mais gosto desde que eu comecei a ler o ano, porque o Luffy aqui nesse momento está focado claramente no altruísmo, e estamos vendo nesse capítulo a resposta, o resultado de tudo isso. Aquela criança que a gente acompanhou o arco inteiro, que a gente queria proteger, que a gente viu ali passando por muitos perrengues, finalmente vai poder voltar a realmente, ou talvez começar a ser uma criança, não ser um adulto com responsabilidades que tem que lutar pela comida, não ser uma pessoa que reprime os seus sentimentos porque sabe que amanhã pode não ter comida, pode morrer trabalhando nas fábricas possivelmente. Não. A esperança finalmente chegou. O regime titânico de Orochi e a ameaça de Kaido finalmente cessaram. Os monstros que os fizeram viver com medo foram todos punidos. As terras áridas desse país serão restauradas ao paraíso que um dia já existiu. E o país será governado por mim, Kozuki Momonosuke. Vemos esse discurso com a aparição pouco a pouco do Momo adulto, e é um discurso de arrepiar, porque ele sela principalmente a discussão do arco de Wano inteiro e coloca aqui o crescimento do personagem do Momo, que curiosamente é um personagem que eu gosto demais desde que ele apareceu, e o tanto que ele mudou durante esse arco é simplesmente fenomenal. E agora temos ele na posição de líder, chamando a responsabilidade, pegando o seu povo, querendo ir junto com ele reconstruir o seu país, buscar a felicidade de todas aquelas pessoas depois de 20 anos de sofrimento. Esse capítulo é simplesmente maravilhoso, é uma das coisas assim que resumem bastante One Piece, resume bastante o que é o arco de Wano, e eu fico novamente impressionado que o Oda consiga fazer isso a cada capítulo, de uma maneira que não tá sendo enrolada, não tá enchendo linguiça, não tá esticando demais. Não. O discurso está na medida. E talvez essa seja a maior qualidade de toda a construção de roteiro que o Oda consegue fazer desde o começo, e principalmente nos trazer o elemento mais importante de One Piece inteiro, que é a esperança.
そんくらいで喜ぶな。当たり前にしてやるから。お前の名は？お前は飾りかよ、モモ。拙者の名は